Histórias de terror, o navio e o mistério. Capítulo 1 – Uma noite na taverna. Era uma noite fria em Edimburgo, no ano de 1720. A taverna O Veado Dourado estava cheia, iluminada apenas pela luz tremeluzente das velas e o brilho ocasional do fogo na lareira. Ao redor de uma mesa, 5 figuras discutiam em tons variados de seriedade e descontração. Ana, sorrindo, com um copo de vinho nas mãos: vocês realmente acreditam que aquele navio fantasma existe? Histórias de marinheiros embriagados, nada mais. Margaret, ajustando seu chale, franzindo o senho: Ana, não seja tão cética. Meu primo jurou que viu a embarcação atravessando a neblina no fiorde. Disse que as velas brilhavam como fogo. Hag, dando uma risada rouca enquanto enche seu caneco de cerveja: e o que mais? Ele viu sereias cantando também. Essas histórias só servem para assustar crianças. Leon, mais sério, olhando para a chama da vela: não sejam rápidos em zombar. Coisas estranhas acontecem nos mares da Escócia. Meu pai sempre disse para respeitar o desconhecido. Jamie, a criança, com olhos arregalados: vocês acham que o navio está assombrado? Talvez tenha piratas mortos-vivos. Ana, bagunçando o cabelo do garoto: oh, Jamie, seu imaginativo. Não há piratas mortos-vivos, mas sua curiosidade é admirável. Margaret, colocando a mão no ombro de Jamie: ainda assim, é sempre bom evitar o perigo. Mesmo que sejam apenas histórias, elas surgem de algo. A porta da taverna se abriu com um rangido alto, deixando o vento gelado invadir o espaço por um momento. Um homem encapuzado entrou, trazendo consigo um ar de mistério. Os frequentadores se viraram para olhar, mas logo voltaram às suas próprias conversas. O homem caminhou até o balcão e sussurrou algo ao taverneiro, que assentiu e apontou para a mesa onde os 5 estavam sentados. Hag, coçando a barba: parece que temos companhia. Vocês conhecem esse sujeito? Leon: não, mas algo me diz que ele tem histórias para contar. O homem encapuzado aproximou-se da mesa e, sem pedir permissão, sentou-se. Ele retirou o capuz, revelando um rosto marcado pelo tempo, com olhos que pareciam carregar segredos dos mares. Estranho, com uma voz rouca: vocês estão falando do navio fantasma. Posso garantir que ele é mais real do que imaginam. Ana, arqueando uma sobrancelha: e quem é você para afirmar isso com tanta certeza? Estranho, dando um leve sorriso: sou apenas um homem que viu coisas que gostaria de esquecer. Mas se estão dispostos a ouvir, posso contar o que sei. Os 5 se entreolharam, a curiosidade evidente em seus rostos. Jamie puxou sua cadeira mais para perto, ansioso por uma boa história. Margaret, em tom cauteloso: continue. Mas saiba que nós distinguimos bem entre verdades e fábulas. O homem encapuzado assentiu e começou a falar, sua voz baixa, mas intensa, carregada de mistério. Capítulo 2 – O relato do encapuzado. Estranho, meu nome é Calum. Cresci em uma vila costeira ao norte daqui. Desde pequeno, ouvia as lendas do navio fantasma. Dizem que ele aparece apenas nas noites de lua cheia, quando o mar está calmo demais para ser natural. Jamie, interrompendo: e você viu isso? De verdade? Calum, assentindo: vi. Era uma noite como tantas outras. Eu estava em um barco de pesca com meu pai. A neblina surgiu do nada, e de repente, lá estava ele.
Um navio negro, com velas esfarrapadas, mas ainda navegando como se fosse comandado por uma tripulação invisível. Rag, balançando a cabeça, bah, isso soa como os delírios de um homem que bebeu demais. Leon, olhando fixamente para Calum, o que aconteceu depois? Calum, meu pai me disse para nunca olhar diretamente para o navio, mas eu era jovem e teimoso. Quando olhei, vi algo que nunca esquecerei. Havia figuras na coberta, mas não eram humanas. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, e suas vozes. Pausa, visivelmente abalado, eram como o vento atravessando um cemitério. A mesa ficou em silêncio por um momento, apenas o som do fogo na lareira preenchendo o ambiente. Ana finalmente quebrou o silêncio. Ana, cética, mas curiosa, e por que você está aqui, contando essa história para nós? Calum, porque acredito que o navio vai aparecer novamente em breve. E quando ele aparece, traz desgraça para quem estiver por perto. Os 5 trocaram olhares preocupados. Mesmo os mais céticos não conseguiam ignorar a seriedade nas palavras de Calum. Margaret, em tom baixo, talvez seja melhor não ignorarmos esse aviso. Rag, bufando, vamos ver se essa desgraça realmente aparece. Eu não tenho medo de velhos contos. Jaime, sussurrando para Margaret, eu estou com medo. Margaret, abraçando o garoto, não se preocupe, Jaime. Estamos todos juntos. A noite continuou, mas a atmosfera havia mudado. O mistério do navio fantasma pairava sobre eles como a neblina que Calum havia descrito, e cada um começava a questionar se o desconhecido era mais real do que imaginavam. Capítulo 3 – A decisão arriscada. Na manhã seguinte, a conversa da noite anterior ainda estava fresca na mente de todos. Leon foi o primeiro a quebrar o silêncio enquanto o grupo se reunia novamente na taverna. Leon, olhando para os outros, se o que Calum disse é verdade, nós precisamos verificar. Não podemos simplesmente ignorar um aviso tão sério. Rag, dando um soco leve na mesa, vocês todos estão ficando loucos. Não vou gastar meu tempo correndo atrás de sombras e lendas. Ana, pensativa, talvez não seja apenas uma lenda. Eu sei que ri ontem à noite, mas algo na história de Calum me deixou inquieta. Margaret, olhando para Calum, e você? Se acredita que o navio vai aparecer, o que planeja fazer? Calum, sério, eu vou para a costa esta noite. Quero confirmar com meus próprios olhos. Mas aviso, não será seguro. Jaime, olhando para Margaret, podemos ir também. Por favor. Margaret, balançando a cabeça, você é muito jovem, Jaime. Se decidirmos ir, será perigoso demais para você. Rag, suspirando profundamente, bem, se todos vocês vão, alguém precisa estar lá para manter os pés no chão. Não vou deixar um bando de tolos se meterem em problemas sem mim. Ana, com um sorriso irônico, sempre tão altruísta, Rag. O grupo decidiu. Naquela noite, partiriam para a costa, onde, segundo Calum, o navio poderia aparecer. Cada um preparava-se para o que poderia ser uma aventura ou uma descoberta aterrorizante. Capítulo 4 – A neblina e o mistério. A costa era sombria à noite, envolta por uma névoa espessa que parecia dançar sob a luz da lua cheia. O grupo caminhava em silêncio, os passos abafados pelo som das ondas quebrando nas pedras. Jaime segurava firmemente a mão de Margaret, enquanto Rag liderava o caminho com uma lanterna em mãos. Calum, sussurrando, estamos perto.
Foi exatamente aqui que vi o navio pela última vez. Ana, olhando ao redor, tudo o que vejo é escuridão e névoa. Talvez sua imaginação tenha pregado uma peça em você, Calum. Leon, em tom cauteloso, esperem. Vocês ouviram isso? Um som distante, como um lamento, ecoou pela noite. Todos pararam, os corações disparados. Jamie apertou ainda mais a mão de Margaret. Jamie, assustado, o que foi isso? Hugh, tentando parecer corajoso, apenas o vento. Nada mais. De repente, um brilho fraco começou a surgir no horizonte. Era estranho, quase sobrenatural, como se as águas refletissem uma luz que não vinha da lua. Calum, apontando, lá. Vocês estão vendo? Todos olharam na direção indicada e, lentamente, uma silhueta começou a se formar na névoa. Era um navio, grande e imponente, com velas rasgadas que pareciam brilhantes como brasas. Ele flutuava silenciosamente, como se deslizasse sobre as ondas sem ser tocado por elas. Margaret, sussurrando, assustada, meu Deus, é real. Ana, com olhos arregalados, não pode ser. O som de correntes sendo arrastadas ecoou, e figuras começaram a aparecer no convés do navio. Eram sombras humanas, mas algo nelas era profundamente errado. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, e suas formas pareciam instáveis, como fumaça prestes a se dissipar. Antes que pudessem reagir, um grito cortou a noite. Era um homem, deitado entre as pedras próximo ao grupo. Sangue escorria de um ferimento profundo em seu peito, e ao lado dele, uma faca ainda gotejava com o líquido escuro. Calum correu até ele, mas era tarde demais. O homem deu um último suspiro e morreu. Ana, horrorizada, quem fez isso? Leon, examinando a área ao redor, olhem. Há pegadas indo naquela direção. Hugh, erguendo a lanterna, temos que segui-las. Quem quer que seja, ainda está por perto. Margaret, protegendo Jamie, isso está ficando perigoso demais. Jamie e eu ficaremos aqui. Calum, determinado, vamos, rápido. Não podemos deixar o assassino escapar. Enquanto Margaret ficava para trás com Jamie, os outros seguiram as pegadas na direção da floresta próxima à costa. O medo e a tensão tomavam conta do grupo, enquanto a névoa parecia se fechar ao redor deles como um véu de mistério. A presença do navio fantasma pairava ao longe, como um lembrete de que algo sobrenatural estava em jogo. Capítulo 5 – O confronto na floresta. As pegadas levaram o grupo para o interior da floresta. As árvores altas e tortuosas pareciam formar sombras sinistras sob a luz da lua, enquanto o som de galhos quebrando sob os pés aumentava a tensão. Ana, Hugh, Leon e Calum avançavam cautelosamente, os olhos atentos ao menor movimento. Ana, em voz baixa, não gosto disso. Quem quer que seja, parece saber exatamente para onde está indo. Hugh, grunhindo, e nós também sabemos. Só precisamos ser rápidos. De repente, um movimento entre as árvores chamou a atenção de Calum. Ele sinalizou para os outros pararem e apontou na direção de uma figura encapuzada que se movia rapidamente. Calum, sussurrando, ali está ele. Vamos cercá-lo. Os quatro se dividirão, tentando bloquear o caminho do assassino. Quando finalmente conseguiram encurralá-lo, o homem encapuzado ergueu as mãos, mas não disse uma palavra. Sua respiração pesada e o brilho de seus olhos refletiam o desespero. Leon, apontando uma faca, quem é você?
por que matou aquele homem? O encapuzado permaneceu em silêncio por um momento antes de rir de forma sombria. Então, com um movimento rápido, ele lançou algo no chão, a fumaça negra que imediatamente começou a se espalhar. Rag, gritando, é uma armadilha. Saiam daqui. Mas a fumaça parecia viva, envolvendo os quatro e obscurecendo a visão. Quando finalmente dissipou, o encapuzado havia desaparecido. No entanto, algo mais assustador havia acontecido. Calum estava caído no chão, inconsciente, com uma marca estranha no braço, como se tivesse sido queimado. Ana, ajoelhando-se ao lado de Calum, ele está vivo, mas precisamos tirá-lo daqui agora. Leon, olhando ao redor, isso não acabou. Quem quer que seja, ele ainda está nos observando. Os três carregaram Calum de volta à costa, onde Margaret e Jaime os esperavam. O grupo estava abalado, mas sabia que precisavam sair dali antes que algo pior acontecesse. Capítulo 6 – A revelação final. De volta à taverna, Calum recuperou a consciência lentamente. Seu rosto estava pálido, e ele parecia mais assustado do que nunca. Calum, em voz baixa, ele não era humano. O homem que vimos, ele faz parte do navio fantasma. Está ligado a ele de alguma forma. Margaret, chocada, mas por quê? Por que ele mataria alguém? Calum, olhando para todos, o navio precisa de almas. Sempre que aparece, alguém morre. É como uma barganha para manter o navio navegando entre este mundo e o próximo. Jaime, segurando a mão de Margaret, então estamos seguros agora. Ana, balançando a cabeça, não sei. Mas uma coisa é certa, não podemos mais ignorar esses sinais. Nos dias que se seguiram, o grupo decidiu se separar temporariamente, cada um indo para uma direção diferente para investigar mais sobre o navio e sua história. No entanto, nenhum deles voltou a ver o navio ou o encapuzado novamente. A taverna O Veado Dourado nunca mais foi a mesma. As histórias daquela noite se tornaram lendas locais, assustando viajantes e marinheiros. Quanto ao grupo, o mistério do navio fantasma permaneceu uma sombra em suas vidas, um lembrete de que algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas completamente. E assim, o véu do mistério permaneceu, cobrindo as águas da Escócia com um ar de inquietação que nunca desaparecia completamente.